Viu pós-graduado em negócios sociais, mestre em políticas públicas para habitação. Mateus nasceu no Jardim Pantanal, zona leste de São Paulo, quando não passava de aglomerado de barracos na várzea do rio Tietê, vítima de constantes enchentes de águas poluídas. Essa realidade o levou a criar a empresa Moradigna, um negócio social que transforma e melhora as condições de saúde e moradia nas comunidades de baixa renda, por meio de reforma dos imóveis, regularização dos documentos dos terrenos e por aí vai. Com intenso trabalho de regularização e reformas na Vila Pantanal, a realidade atual é muito diferente daquela vivida por ele durante 20 anos. Então, mais uma vez, Mateus Cardoso. A dinâmica vai ser a seguinte: o Tiago vai falar um pouco da realidade, o que faz com que ele esteja aqui, logo em seguida o Luiz, e aí o Mateus fecha esse bate-papo. Beleza, então? Como diria na quebrada, é com vocês. Tiago, boa tarde. Vixe, tá fraco. Boa tarde. Valeu, satisfação estar aqui em Campinas. Ontem a gente teve uma noite maravilhosa lá na Fazenda da Roseira. Quem conhece a Fazenda da Roseira? Beleza. Vamos uma salva de palmas para a Fazenda da Roseira aí, que é um movimento de resistência. A gente precisa olhar projetos como esses, projetos maravilhosos que modificam não só a vida das pessoas, mas como territórios. Isso é super importante. E é disso que eu vim falar um pouco hoje. Hoje eu vim falar de um tema que é o tema da economia solidária. Muito bonito ver a Feira da Economia Solidária aqui. E a economia faz parte de um processo de decisão. Você define comprar uma camiseta de marcas que exploram costureiras e reproduzem a escravidão moderna, ou você pode ir ali na feira da economia solidária e comprar uma camiseta da onde você sabe de onde veio, quem são as pessoas que estão envolvidas nesse empreendimento. Isso é decisão, economia é decisão, é você definir o que você quer comprar. Foi pensando nisso, foi pensando nessa proposta de o que a gente quis fazer, é que lá no Capão Redondo, lá no Campo Limpo, eu, minha família, minha companheira Fernanda, que está aqui com a minha filha Maria Flor, linda, maravilhosa, nós criamos um banco comunitário, que tem moeda própria e empresta dinheiro para as pessoas. E isso é super importante a gente falar, porque a gente pode fazer parte da economia pagando os impostos. Mas o que a gente fez lá na Zona Sul de São Paulo foi ocupar a economia. Nós ocupamos a economia quando a gente lança um banco comunitário e faz empréstimo para as pessoas da periferia. Pessoas que estão fora do sistema bancário. A gente criou esse banco e a gente empresta o nosso dinheiro para a nossa comunidade. De 2009 até hoje, já circulou mais de 5 milhões de reais na nossa comunidade, de todos os empréstimos que a gente fez. Hoje, a gente enfrenta como a gente pode falar de paz vivendo no cotidiano violento. Como a gente pode promover a paz convivendo num sistema de grande violência. Muitas vezes, uma violência empreendida pelo próprio Estado. A gente enfrenta altos índices de violência, de letalidade com os jovens. Enfrentamos o extermínio da juventude negra e pobre nas periferias de São Paulo, de Campinas. E uma maneira que a gente resolveu para enfrentar a violência contra o jovem foi dando dinheiro para esse jovem, fazendo empréstimo para esse jovem fazer roupa, para esse jovem fazer livro, para esse jovem manter a sua cultura.
isso fez com que a gente diminuiu drasticamente a violência na nossa comunidade. Então, num evento onde a gente está falando de cultura de paz, a gente tem que pensar na questão da geração de renda, a gente tem que pensar na questão econômica. Isso é super importante, porque muitos jovens escolhem adentrar o caminho do crime por conta das oportunidades que muitas das vezes já não tem uma escola de qualidade, muitos filhos criados só pelas mães. Isso é uma geração de violência que vem desde a infância. A gente viu aqui a palestra falando sobre a primeira infância, super importante. Então, nesse debate da cultura de paz, é super importante a gente falar da questão econômica. A questão econômica, ela está nas nossas vidas todos os dias. Quando a gente compra um pão, quando a gente compra um arroz e um feijão, e se a gente não ocupar a economia, a gente vai viver essa escravidão moderna que é os juros. Quando a gente fundou o Banco Comunitário União Sampaio, lá no Campo Limpo, a gente compreendeu o que significa os juros. Os juros significam uma escravidão moderna. Então, o Banco Comunitário para a gente teve uma importância muito grande, porque a gente começou a ter a riqueza circulando entre a gente. A gente tem uma moeda própria que se chama Sampaio, mais de 150 comércios aceitam essa moeda, e essa moeda é uma moeda nossa que gira na comunidade e faz com que a riqueza fique na comunidade, não vá para fora da comunidade. Eu estou falando de 5 milhões de reais que a nossa comunidade fez ficar entre a gente. E isso, junto com mais ações, como saraus, sarau da Cooperifa, sarau do Binho, fez com que a gente diminuísse drasticamente a violência. Então é super importante a gente se ligar na economia, a gente se ligar o que significa a economia nas nossas vidas. Junto com a economia, é super importante que a gente possa também trazer um contexto político para esse papo. Em outubro, a gente tem eleições e a gente tem que se ligar em quem a gente vai votar. Não é simplesmente pegar um santinho do chão e ir para a escola votar. A gente tem que falar de renovação política. E renovação política se faz dando oportunidade para que novas lideranças surjam e que a gente possa colocar nesses lugares que a política também é onde que é definido o preço do arroz e do feijão. Eu me lembro agora do analfabeto político do Bertold Brecht, que fala sobre isso, que fala sobre a questão do analfabetismo político. E a gente tem que combater isso com informação. Então, eu venho lá do Capão Redondo, eu venho lá do Campo Limpo para trazer essa mensagem da renovação política. Campinas tem quadros maravilhosos, pessoas maravilhosas que estão fazendo pelas culturas de matriz africana, pelas periferias de Campinas, e a gente tem que levar isso para a Assembleia Legislativa. A gente tem que renovar esse quadro que está em Brasília, intervenção militar, mas do jeito que está sendo no Rio de Janeiro, é muito triste o que está acontecendo lá. Então a gente tem que trazer para esse papo da paz. É muito fácil falar de paz andando num blindado. É muito fácil falar de paz morando no apartamento, na cobertura. A gente tem que falar de paz um com os outros. E se a gente não trazer esse papo da economia para dentro da paz, de como a gente vai gerar renda, como que o jovem vai gerar renda, a gente de novo vai cair nesse papo da criminalidade. Então o que a gente está fazendo lá na nossa comunidade é uma revolução que começa com a minha família e vai se expandindo, e hoje a gente articula um evento que é o Festival Percurso, que é um evento que mobiliza mais de 15 mil pessoas, e com muita luta
Estamos tirando a nossa comunidade das páginas policiais para ocupar as páginas culturais. Beleza? Tamo junto, é nóis! Boa tarde. Meu nome é Luiz Gabriel. Eu sou de Niterói, onde eu nasci. Sou brasileiro, mas hoje eu sou campineiro. Eu sou de origem muito simples. E a minha história construiu quem eu sou hoje. Eu fui criado pelos meus avós, já falecidos. A minha avó auxiliar de enfermagem do Sistema Público de Saúde e meu avô policial militar. Eu cresci com vários sonhos, com devaneios que existem até hoje, na verdade, porque todos nós somos loucos que fazem alguma coisa dar certo. E o meu sonho era ser engenheiro civil, que nem o meu pai. Mas era uma realidade muito distante de mim, porque eu sempre estudei em colégio público e, para mim, o ensino superior público era bastante distante. A minha casa sempre foi muito simples, com muita dificuldade. Eu nunca passei fome, mas eu não tive os recursos que a garotada tinha. Eu não tive tênis Nike, eu não tive a minha Caloi, eu não tive Atari, eu não viajava. Eu tinha uma vida muito simples, que era o melhor que os meus avós podiam me oferecer. E aos 16 anos, ano do vestibular, o ano que poderia ser o mais importante da minha vida, eu não tinha condições nenhuma de ser aprovado numa universidade pública para estudar engenharia civil. O meu pai, que eu não convivia, era engenheiro civil, ele já é falecido, e eu queria ser que nem ele, por ironia do destino, por dom, por vocação, por ilusão. E eu descobri que existia um curso pré-vestibular na minha cidade, aquele que o professor toca violão, canta para os alunos decorarem teorias e fórmulas. Só que esse curso era muito caro, lá em casa ninguém podia pagar esse curso. E eu só tinha uma opção. A única opção que eu tinha era trabalhar para poder pagar esse curso pré-vestibular. E teve um anúncio no jornal num domingo. Meu avô chegava em casa todos os dias com o jornal enrolado debaixo do braço do plantão da polícia. E no domingo eu resolvi abrir o jornal para ver se tinha alguma oportunidade de trabalho para mim. E tinha uma oportunidade de trabalho. Tinha um anúncio que dizia assim: contrata-se 60 vendedores, meio período, sem experiência, a partir de 16 anos. Falei, opa, é a oportunidade que eu preciso. 60 vendedores para maiores de 16 anos, meio período, é lógico que eu vou conseguir uma dessas 60 vagas. No dia seguinte, estava cedinho no local, no centro da cidade, para a entrevista que mudaria a minha vida. E mudou. Eu estou aqui hoje com vocês, falando da minha história com vocês, por causa dessa entrevista de emprego. Eu fui aprovado após 3 perguntas do entrevistador: qual o seu nome, você estuda, tem vontade de trabalhar. Foram as 3 perguntas. E a vaga de vendedor era para ser promotor de vendas, mas promotor de vendas de cafezinho, ou seja, para ser ambulante no centro do Rio de Janeiro. E o meu horário de trabalho era das 5 às 8 da manhã. E eu resolvi aceitar esse desafio, sabe? Porque eu não tinha outra opção, eu não tinha alternativa. Foi o que Deus mandou para mim naquele momento. Eu queria fazer o curso para vestibular e eu abracei com unhas e dentes essa oportunidade. E nas ruas eu convivi com toda sorte de gente. Eu convivi com drogas, com a mendicância, com a própria polícia, com rapa, com chuva, com sol. E convivi com um homem que mudaria a minha vida no futuro. E eu não sabia disso. O trabalho dele, que começava por volta das 7 horas da manhã, ele também andava pelas ruas da cidade, era ensinar gentileza às pessoas. Esse era o trabalho do José Datrino.
Ele ficava o dia inteiro gritando: gentileza gera gentileza. O homem do futuro é um homem gentil. E quando ele se aproximava de mim, eu achava aquilo uma chatice. Eu já pensava assim: nossa, que cara doido, lá vem o doido, lá vem o maluco. E chamavam ele de maluco, sim. As pessoas passavam, diziam: ô maluco, vai para casa, maluco. É o que eu ouço hoje. E quando ele ouvia esses insultos, ele retrucava. Ele dizia assim: ô jovem, ô senhorita, você me chamou de maluco? Cara doido, vai vendo, cara. Ele respondia finalmente: eu sou maluco para te amar, eu sou louco para te salvar, porque um dia, meus amigos, a gentileza ainda salvará a humanidade. Um dia todos vocês clamarão pela gentileza no mundo. E olha pra gente hoje, ele estava certo. Ele estava certo. A cidade de Campinas organizou um evento pela paz. É porque a paz é urgente. E gentileza não é um resultado final, gentileza é um caminho para a paz. O tempo foi passando. No final do ano eu fiz inscrição para o vestibular e Deus me deu um presente, o café me deu um presente. Eu consegui ser aprovado para engenharia civil na Universidade Federal Fluminense. Eu estudei, eu continuei estudando, eu fui aproveitando todas as oportunidades da minha vida. Eu fiz mestrado, eu fiz doutorado em educação. Quando eu me lembrei do profeta Gentileza, era o apelido do José da Trino, do maluco. Eu me lembrei dele. E durante as minhas pesquisas acadêmicas, a gentileza sempre ilustrou todas elas. A minha dissertação, a minha tese, sempre. Mas era só discurso, era só pesquisa, era só teoria. O mundo está cheio de discurso e vazio de atitude e vazio de prática. E o meu orientador, ele disse assim, no final: o que você vai fazer com tudo isso? O que vocês vão fazer com tudo que vocês estão ouvindo aqui? Foi o que eu ouvi. Isso foi no final de 2008. Foi quando eu decidi abrir uma empresa, ser capitalista, tá? Eu resolvi ser capitalista, eu resolvi ficar rico, porque eu tinha conhecimento. Eu vou abrir uma empresa de treinamento, porque eu sempre estudei educação corporativa com gentileza, sim senhor. Eu vou oferecer isso para as empresas. E como eu sou muito bonzinho, eu vou abrir uma ONG. E essa ONG vai distribuir abraço nas praças, vai distribuir flores, que nem o profeta Gentileza fazia. Só que todos nós ouvimos uma voz durante a vida. Alguns atendem a essa voz, outros não. Todos vocês que estão aqui provavelmente atenderam a essa voz porque estão em busca de paz e querem colaborar com a paz. Foi quando eu descobri o modelo de negócio social, porque eu era louco, abrir uma empresa e empreender no nosso país com todas as dificuldades que um microempreendedor, um MEI, passaria, e ao mesmo tempo abrir uma ONG. E essa voz me disse: faça a diferença que você quer no mundo, seja a mudança que você quer no mundo. Fale de amor e com amor para alguém. Faz bem aos ouvidos de quem ouve e à alma de quem fala. E o mais importante que falar de amor é fazer amor em todas as suas formas. E eu descobri o modelo de negócio social através do Muhammad Yunus, vencedor do Prêmio Nobel da Paz de 2005. Foi quando nasceu o Pontinho de Luz. A Pontinho de Luz, a empresa social Pontinho de Luz, é uma empresa de treinamentos. E o nosso carro-chefe é o treinamento Gentileza. As pessoas participam de uma experiência de final de semana, de um treinamento sensorial, que te leva a um estado emocional que se assemelha ao estado emocional do outro.
Ali você se conecta ao outro, um treinamento de conexão, uma vivência de conexão. E após o treinamento, essas pessoas se mantêm conectadas através de uma rede. E elas vão sair por aí distribuindo abraços. Esse foi o conceito inicial do Pontinho de Luz. Uma empresa social, onde o investimento que iria chegando através das inscrições no treinamento e através das empresas, seria destinado à prática de gentileza ou o estímulo à prática de gentileza pelo Brasil. E assim foi feito. Às vezes sobrava dinheiro. Só que em 2011, depois que o Pontinho de Luz começou a dar certo, a engatar no mercado corporativo brasileiro, nós começamos a receber pedidos de ajuda de pessoas que estavam com fome. Pessoas que estavam desempregadas, ou que nunca trabalharam, ou que não tiveram as oportunidades que eu tive, ou que não sabiam criar as suas oportunidades. Elas estavam passando fome em suas casas. Vamos começar a oferecer cestas básicas a essas pessoas, ao invés de distribuir abraços pelas ruas. Vamos fazer isso. Mas lá em 2011, eu estou falando para vocês de 10 cestas básicas por mês, 5 no Rio e 5 em São Paulo. 5 no Rio e 5 em São Paulo. Só que a fome, ela vai aparecendo e ela vai ganhando força cada vez mais, e a gente vai se envolvendo nessa responsabilidade. E o tema gentileza, cada vez mais urgente e necessário na nossa sociedade, começou a ser absorvido cada vez mais pelo Brasil. A gente começou a ultrapassar as fronteiras do Rio e de São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Sergipe, Amazonas, Argentina, Uruguai, Portugal, França. E a necessidade foi aparecendo cada vez mais, mas eu só estava fazendo o meu trabalho, entendem? Eu sou um empreendedor social, eu sou um empresário social. Destinar o que eu ganho para combater a fome é o meu dever, é a minha obrigação. É a minha obrigação. E o Pontinho de Luz foi crescendo. A gente sabia que estava crescendo. Eu sabia que ele estava crescendo. Até que no final de 2017, no final do ano passado, eu recebi uma ligação. E essa ligação dizia: parabéns. O trabalho que você faz é muito importante para o Brasil e para o mundo. Nós recebemos um documento e nós chancelamos esse documento. Você está concorrendo ao Prêmio Nobel da Paz de 2018. Obrigado. Obrigado. Aquilo soou muito estranho aos meus ouvidos. Aquilo foi muito esquisito. Eu guardei essa informação por 15 dias. Ninguém soube, ninguém da minha família sabia, nem as pessoas mais próximas. Porque como que eu podia ser reconhecido dessa forma? Por cumprir a minha obrigação, por fazer a minha parte, simplesmente. Hoje, nós formamos uma rede de solidariedade, o Pontinho de Luz, de 39 mil pessoas, espalhadas pelo Brasil, América Latina, Estados Unidos, França, Etiópia, Japão. Desenvolvemos polos de negócios sociais do Pontinho de Luz em várias regiões do Brasil, também nos Estados Unidos, em Portugal, na Argentina. Alimentamos aproximadamente 20 mil pessoas pelo mundo, 15 mil delas no Brasil. São 4 mil famílias que se beneficiam do nosso programa de cestas básicas todos os meses no mundo. Em 2018, agora em janeiro, nós começamos a atender os refugiados no Brasil, especialmente na cidade de São Paulo. E agora estamos lutando para atender os refugiados da Venezuela no estado de Roraima. E também estamos entrando aos trancos e barrancos na Venezuela
para poder compartilhar com eles o que nós temos de melhor, que é a capacidade de ajudar o outro. O pontinho de luz não sou eu, o pontinho de luz somos nós, somos todos nós. Como disse a vocês, mais importante que falar de amor, falar de paz, é ser um agente de transformação, é ser um agente de amor, é ser um agente da paz. Ninguém sabe a nossa realidade, as pessoas não sabem qual é a nossa realidade, o que nós passamos todos os dias para alcançar esses resultados. O que nós ouvimos todos os dias, o que nós sofremos todos os dias e como nós nos alegramos também todos os dias. Estar aqui com vocês para falar um pouco da minha história é uma forma de acreditar que o Brasil está vivo. Nós estamos vivos. E enquanto houver amor dentro da gente, nós teremos esperança. Compartilhem o que vocês têm. 1 quilo pode não fazer a diferença para você, mas faz a diferença para muita gente. Eu sei que o meu tempo está esgotado. Eu vou convidar vocês, me sigam no Instagram, por favor, que eu estou na campanha para chegar a 7.000 seguidores. Por favor, me sigam lá, é @senhorgentileza, @srgentileza. É a minha página no Facebook, também é Senhor Gentileza. Fiquem comigo, por favor. Junte-se a nós nessa causa pelo amor ao próximo. Obrigado pela atenção de vocês. Obrigado. Boa tarde, pessoal, tudo bom? Vocês me permitem falar de pé? Eu não gosto de falar sentado. Vocês me permitem, colegas? Tudo bom com vocês, pessoal? Vou falar aqui para não ficar na sua frente, Thiago. Bom, eu sou o Matheus Cardoso, eu sou empreendedor do Moradigna, que eu vim representar aqui para vocês hoje. E antes de contar do Moradigna e do motivo pelo qual fui convidado para essa palestra, eu também, que nem meus amigos, tenho que contar um pouco da minha história. E primeiro eu queria agradecer o convite da organização. Tem que ficar aqui? Queria agradecer o convite da organização. Eu confesso que eu me questionei um pouco quando eu recebi o convite, né? Eu sou um empreendedor, eu sou um empresário no final do dia. Eu tenho uma empresa que é um negócio social também, mas eu sou um empresário. Qual que seria a minha fala num evento sobre a paz? E só depois, quando eu parei para refletir se ia aceitar o convite ou não, se ia vir participar ou não, eu percebi que só quando a gente literalmente hackear os meios de produção que a gente tem hoje, que a gente vai conseguir uma cultura totalmente de paz. Então é por isso que eu aceitei o convite, por isso que eu vou falar do Moradigna aqui para vocês hoje. Eu sou Matheus, tenho 23 anos, vim lá de São Paulo, capital. Eu sempre fui morador da Zona Leste de São Paulo, de um bairro que fica no extremo da Zona Leste de São Paulo. Quando você acha que acabou São Paulo, você vira a esquina, tem o Jardim Pantanal. Algum de vocês já ouviu falar do Jardim Pantanal em São Paulo? Quem já ouviu falar, com certeza ouviu falar das enchentes do Jardim Pantanal em São Paulo. E o Jardim Pantanal sempre, inclusive tem esse nome, Jardim Pantanal, devido às enchentes. É um bairro que sofreu com inundações, com enchentes durante vários anos. E foi durante uma dessas enchentes que o Moradigna surgiu. Eu tinha 7 anos de idade, o meu irmão mais novo tinha 6 anos de idade, minha mãe solo, éramos nós 3 em casa. E foi quando eu tinha 7 anos de idade, a gente passou por uma enchente. E pobre tem aquela máxima, né, que fala que não tem nada, mas quando vem a enchente fala que perdeu tudo. Mas isso é verdade, aconteceu com a gente. Mas o que eu me lembro dessa enchente, eu digo que o Moradigna surgiu nessa enchente, foi porque no meio dessa enchente, minha mãe pegando as coisas, tentando salvar o que dava, eu lembro dela olhando para mim e para o meu irmão e pedindo desculpa, como se aquilo fosse culpa dela, como se ela tivesse que se desculpar por a gente estar passando por aquilo. Eu tinha 7 anos de idade. Não foi ali que eu abri o CNPJ do Moradigna, mas eu tenho certeza que foi ali que surgiu um dos maiores motivadores para eu empreender o Moradigna hoje. O Moradigna não resolve o problema das inundações, das enchentes, não tem essa pretensão, mas o Moradigna ajuda a combater uma problemática que surge devido às enchentes, que é a insalubridade das residências. O Jardim Pantanal tem as pessoas que moram no Jardim Pantanal sofrem muito com esse problema.
das insalubridades das residências, porque é um bairro muito úmido, as casas são muito úmidas, mas não só essa insalubridade, né? As periferias como um todo têm muitas insalubridades nas suas casas. Falta de ventilação, falta de iluminação, falta da elétrica adequada, falta de encanamento adequado. Então são diversas insalubridades que uma pessoa que vive numa comunidade de baixa renda tem que sobreviver diariamente dentro da sua própria casa. Se a gente não consegue viver bem dentro da nossa própria casa, onde mais a gente vai viver bem? Onde mais a gente vai ter paz? Então é por isso que eu empreendo Moradia Digna. Sempre morei no Jardim Pantanal e minha mãe sempre me incentivou muito pelo caminho da educação. Ela via a educação como a única janela de oportunidade para a gente sair do Jardim Pantanal. Até os meus 18 anos de idade, meu maior sonho era sair do Jardim Pantanal, tirar minha família do Jardim Pantanal. Porque, como toda periferia, não é o melhor ambiente para se viver. A gente não tem acesso à cultura, a gente não tem acesso à educação, a gente não tem acesso à saúde. E por que até os 18 anos? Porque como minha mãe sempre me incentivou muito a estudar para sair do Jardim Pantanal, e eu me agarrei muito a isso, eu consegui uma bolsa do ProUni para estudar numa das melhores universidades do Brasil, fiz engenharia civil no Mackenzie. E quando eu fazia engenharia civil no Mackenzie, eu comecei a fazer um estágio numa grande empresa de engenharia que ficava na Vila Olímpia, que é um dos bairros mais elitistas da cidade de São Paulo. E eu saía do Jardim Pantanal e ia todo dia para a Vila Olímpia e para o Mackenzie. Jardim Pantanal, Vila Olímpia e Mackenzie. E viver essa dicotomia de realidades me mostrou um outro universo, um universo que eu nunca tive acesso. E um universo que me possibilitou sonhar. Me possibilitou ver que a realidade do Jardim Pantanal não era a única realidade que eu precisava viver, que eu podia viver outras realidades, mas que principalmente, eu acho que esse foi o principal estalo da minha carreira, o principal estalo que me faz estar aqui hoje, que além de não precisar viver aquela realidade, meus similares também não precisavam viver aquela realidade. E de que eu não precisava tirar minha mãe e minha família de lá para viver essa outra realidade, que eu poderia transformar a realidade do Jardim Pantanal e de todas essas periferias. Então é por isso que eu empreendo o Moradia Digna. O que o Moradia Digna faz? O Moradia Digna é um negócio social que faz pequenas reformas nas residências das comunidades de baixa renda. Então a gente vende um serviço, é uma reforma rápida, eficaz e que cabe no bolso de uma família, porque a gente tem parceiros que financiam de 12 até 72 vezes e faz com que essa reforma caiba no bolso de uma família, para transformar o ambiente e para fazer com que ela viva dentro de casa de uma maneira mais digna. Porque, de novo, se a gente não consegue se sentir bem dentro da nossa própria casa, como que a gente vai se sentir bem em outros lugares? O Moradia Digna já tem 2 anos, a gente já realizou mais de 400 reformas. E só conectando o principal motivo pelo qual eu aceitei o convite para estar aqui com vocês, é que durante a minha trajetória no Moradia Digna, eu percebi que a única maneira da gente transformar a realidade das comunidades é quando os principais negócios que estão na comunidade vierem da comunidade. A gente só vai conseguir transformar a economia quando quem compra e quem consome a economia estiver à frente dessa economia. E nós, moradores de periferia, nós moradores de periferia, temos o poder de fazer essa economia acontecer. Vocês que estão aqui têm o poder de fazer essa economia acontecer, consumindo ou reproduzindo cada vez mais os negócios sociais. A gente precisa dessa transformação nos meios de negócios. Só assim a gente vai alcançar a paz em qualquer um dos termos, em qualquer uma das circunstâncias. Então essa era a fala que eu tinha para vocês. Muito obrigado. Isso. Valeu, Thiago Vinícius, lá do Campo Limpo. Muito legal, Luiz Gabriel. Seguem. Repete o endereço eletrônico de vocês aí, já dá um tchau para a galera. Obrigado, viu? Campinas pela Paz agradece a participação do Thiago Vinícius, lá do Campo Limpo. Thiago, como que eu te acho? Vai ser o Luiz Gabriel primeiro? Beleza. Eu estou lá no Instagram, @senhorgentileza, SR Gentileza. Me sigam, por favor. E no Facebook é Senhor Gentileza, uma página. E o site é senhorgentileza.com.br. Obrigado. Valeu pela gentileza. Abraço. @AG Solano Trindade. E vou aproveitar para fazer um jabá da feijoada lá na Fazenda da Roseira. Que dia que é? Dia 18 de março, feijoada lá na Fazenda da Roseira. Só chegar, tudo nosso, mó delícia. E eu já garanti meu convite, hein? Valeu, Thiago. Vai lá, Matheus, Vila Pantanal. Tem convite para vender, hein?
Bom, pessoal, obrigado pela oportunidade. E acompanhe o Moradigna. Pesquisar Moradigna, @Moradigna no Instagram, @Moradigna no Facebook. Vocês vão encontrar a nossa página. Muito obrigado. Valeu, obrigado. Obrigado, viu?